Empate amargo do Vasco, mas a atuação de Coutinho, Nuno Moreira e Verrete precisam ser exaltadas. Vamos falar sobre tudo o que a gente pensa sobre esse jogo contra a equipe do Melgar. E também eu vou deixar a minha opinião aqui sobre o BEP não querer reautorizar o Vasco a jogar dentro da sua casa em São Januário contra a equipe do Flamengo. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve em nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, para falar de Vasco hoje, a gente tem que iniciar falando sobre o trabalho do Fábio Carille e sobre o empate do Vasco lá em Arequipa, que para mim, com sabor de derrota. Se fosse em qualquer outra circunstância, o Vasco tivesse empatado com a equipe do Melgar, o Vasco perdendo, ou um jogo difícil, ou o Vasco não tivesse vantagem, uma vantagem mínima, eu até entenderia. Entenderia tranquilamente. Falava assim, não, pô, a gente entendeu, o jogo foi difícil. Mas a questão é o seguinte. Primeiro, sobre a atuação do Vasco em campo. O Vasco, em momento algum, foi dominante contra a equipe do Melgar. Beleza, concordo. O Vasco foi muito refém, e aí eu vou dizer uma coisa que eu vi ontem, a atuação de Coutinho, para mim foi uma das melhores partidas do Coutinho com a camisa do Vasco, e também a atuação de Nuno Moreira e Verrete. Esses três fizeram com que o Vasco abrisse aquele resultado de 3-1. E aí aonde vem a culpa do Carille? Quando o Vasco faz 1-0, o Carille abre mão do jogo. O Melgar começa a atacar o Vasco, e o Vasco em momento algum consegue tirar o Melgar da zona de conforto. O Carille conserta isso no segundo tempo, colocando o Ryan, tirando o Garré, fecha os lados de campo, a equipe do Melgar não consegue mais ser aquela equipe que vinha atacando bastante o Vasco, deu muito certo. Aí o Carille destrói tudo aquilo que ele já tinha consertado. Ele tira o Tietê, ele tira o Coutinho e bota o Tietê. Ele coloca o Adson em campo, até aí beleza. Só que aí ele desmonta o seu sistema de jogo. Quando ele tira o Verrete e coloca um zagueiro. Por quê? Porque ele abre de novo aquele espaço que a equipe do Melgar vinha tendo pelos lados de campo. E com isso, vários cruzamentos na área. Por quê? Porque não tinha ninguém para marcar mais ali. Aquela dobra que o Ryan estava fazendo com o Paulo Henrique, que deu certo, que o Cabanilhas não estava mais subindo, ela acabou. Porque o Adson passa a jogar ao lado do Ryan. E acaba a marcação. Carille poderia ter colocado o Lloyd. Carille poderia ter colocado o Paê. E ter mantido o esquema. Evitava com que a equipe do Melgar jogasse tanta bola na área. Então acho que foi um erro gigante, estratégico e, para mim, medroso. O Vasco poderia ter saído com 3 pontos. Tranquilamente. O Vasco estava 3-1, faltando 9 minutos para acabar o jogo. Então, esse foi o principal erro do Carille. Agora, obviamente, eu preciso falar sobre Felipe Coutinho. Quando é para criticar, a gente fala. Quando não é para criticar, a gente também vai elogiar. Bom jogo do Felipe Coutinho. Não só pelo gol, não só pela assistência, mas pela movimentação. Quando o Felipe Coutinho e Nuno Moreira dialogam, o Vasco joga melhor. E para mim o Nuno Moreira, já falei diversas vezes, é um facilitador. Melhorou o jogo do Piton, melhora o jogo do Coutinho, é um cara que tá ali para ajudar. Não é um extraordinário jogador, mas tá ali para ajudar. E é uma das grandes contratações do Vasco nesta temporada. O Nuno Moreira, que a gente critica tanto, eu critico tanto a gestão Coutinho, a gestão Pedrinho, mas preciso bater palmas quando se fala em situação de contratação do Nuno Moreira, que para mim é um grande jogador. E no mais, um empate pode lá na frente nos ajudar. Mas hoje fica com gosto de derrota, porque a vitória estava na mão do Vasco. E o Carille foi medroso, apesar dele dizer que não recuou, o Coutinho não gostou, o Verrete não gostou, mas recuou. E falando sobre mais assuntos envolvendo o Vasco, aí eu vou falar de uma coisa que é fora do campo. Hoje, o Eduardo Monteiro, tenente-coronel do BEP, deu uma situação, uma entrevista, uma fala
ao Diogo Dantas, deixando claro que vai negar o pedido do Vasco para o Clássico do Milhões aconteça em São Januário. E aí eu vou falar uma coisa bem clara aqui, espero que você escute, espero que você entenda. O Vasco não pode aceitar isso. Eu não estou falando isso por agora, eu estou falando isso pela história. O Vasco está à beira de fazer uma reforma em São Januário. Muito provavelmente esse é o último ano desse velho São Januário. O Vasco, a partir do momento que ele não aceitar jogar dentro de São Januário com seu clássico, com torcidas adversárias, quando o São Januário for reformado, a desculpa vai ser a mesma. O Vasco precisa lutar. E os torcedores precisam lutar contra isso. O BEP, vergonhoso. Não conseguem dar segurança. A segurança pública está ali para resolver esses tipos de problemas e crises. Não para abrir mão de forma abrupta por não darem segurança. É um atestado de incompetência do Estado e do BEP. Temos outros estados que têm torcida única, que para mim também é um atestado de incompetência. Mas no Rio de Janeiro, independente se o Vasco jogar no Maracanã, no Engenhão, em Manaus, sempre haverá briga de torcidas organizadas porque eles não conseguem ficarem sem brigar. É independente do jogo ser em São Januário. O jogo é no Maracanã, tem briga. O jogo é no Engenhão, tem briga. O jogo pode ser em Moça Bonita, em Volta Redonda, vai ter briga. Agora, o BEP, ele tem que resolver os problemas dele. Segurança é com eles. Se fosse o Flamengo, fosse o contrário, fosse o estádio do Flamengo, esse jogo seria negado? O Flamengo não poderia jogar na sua casa se ele quisesse? Acho bem pouco provável. Mas fica aquela. É uma falta de respeito com o torcedor vascaíno e com o Vasco. O Vasco tem casa. O Vasco pode jogar na sua casa. Ou querem que o Vasco vire São Paulo, que os jogos com torcida única? Para mim, um atestado de incompetência gigante do Estado, do BEP. E para mim, não dá para normalizar o que está acontecendo. Não tem como normalizar. Ou a gente busca fazer um estado seguro, onde a gente possa ter jogos de futebol, ou vai ficar complicado. E para mim é uma decisão abrupta do BEP, mais uma vez. Enfim, quero sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreve aí pela primeira vez. Dê uma moral. O Comenta Léo tá aqui para trazer as informações do Vasco todos os dias, as análises para vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Mais tarde a gente volta com mais informações do Gigante da Colina. Valeu! Tamo junto!